Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda atividade aberta aqui no YouTube, do Seminário Virtual de Terapias Expressivas e Arte em Tempos Pandêmicos. Vou falar um pouquinho sobre esse seminário e, em seguida, a gente começa com a Marcela Ferraz, tá bom? Esse seminário ele visa estabelecer diálogos entre agentes comprometidos com os campos das terapias expressivas e do cuidado com a saúde mental, emocional, que desde o início da pandemia da Covid-19 vem buscando reinvenções para que esse campo de atuação, o qual tem se mostrado extremamente essencial, tendo em vista o aumento significativo de adoecimentos psíquicos durante esse período. Esse evento, ele surge como uma possibilidade de oferta formativa e difusora de estratégias e conhecimentos sobre como cuidados por meio da interface arte, terapia, psicologia, mediados pelo evento da tecnologia e também como forma de compreender os nossos arranjos e práticas nas terapêuticas expressivas. Este evento ele tem patrocínio da Casa Civil e hoje a gente recebe aqui nessa tarde, aqui à tarde, lá para ela já à noite, o modelo psicoexpressivo, e a gente tem aqui Marcela Ferraz para falar um pouquinho da gente sobre isso, tá bom? Olá, boa tarde a todos. É Marcele Ferraz, Marcele Pereira Ferraz. Primeiro, aqui sim já são as 9 da noite, eu estou em Espanha e ainda é dia, porque aqui na Europa começa no verão, nós começamos a ter o sol até às 10 da noite, então o sono se transtoca completamente, né? Primeiro agradecer a proposta, o convite, é um prazer poder estar aqui com vocês, eu não sei quantos nós somos, mas é um prazer poder ter um espaço, né, para poder compartilhar e divulgar, e debater, incluso, né, debater essa proposta desse modelo, que é um modelo novo, é um modelo patentado de terapia, que vem trazer algo bastante distinto do que nós trabalhamos dentro, até nesse momento, né? Nós trabalhávamos dentro da arte-terapia ou das artes terapêuticas ou das terapias expressivas. É um modelo que vem propor uma visão e umas questões que muitas vezes a própria arte-terapia, os autores da arte-terapia não levavam em consideração, que é a origem, né? A origem, o surgimento da própria mente humana, o surgimento do pensamento simbólico, quando surgiu o pensamento simbólico, de que maneira o cérebro foi sendo construído para que esse pensamento simbólico, esse imaginário fosse sendo construído a nível morfológico, a nível físico, ambiental, né? E também começa a propor uma série de questões dentro da paleantropologia, da paleontologia, que é um mundo bastante desconhecido, né, dentro do mundo da arte-terapia, das terapias expressivas, e isso é o que tem de mais novedoso dentro do modelo que eu criei, que está patentado já faz quase uma década, né, quase 10 anos. Eu peço desculpas para quem está escutando, se eu às vezes falo algumas palavras em castelhano, em espanhol, eu peço desculpas porque eu mesclo os dois idiomas e vira uma loucura, porque às vezes nem eu sei o que eu estou falando, né? Eu vou falando qualquer coisa e sai em português, a metade em castelhano, e eu vou tentar falar em português, mas se eu
falo alguma palavra ou se eu menciono algum termo que não fica claro, por favor, perguntem e continuamos, ok? A primeira questão não é, o objetivo hoje não é, até porque em 30 minutos não vamos, obviamente, poder aprofundar no modelo em que já tem mais de 2 décadas de investigação e que, ademais, o livro do modelo tem quase 500 páginas, então nós não vamos poder falar em 30 minutos uma proposta como essa, né? Mas sim, a minha ideia é deixar aqui um espaço para provocar, né? Um espaço de provocação, porque eu acho que o modelo surgiu com essa necessidade minha, realmente, de procurar entender o que havia passado comigo, e depois procurar entender quando isso passou dentro da nossa espécie, né? Para colocar um pouco em contexto, muito rapidamente, a minha formação é em psicologia. Depois eu estudei em vários lugares. Eu comecei no Rio de Janeiro, depois eu fui para a Argentina, Foz do Iguaçu, Colômbia, Paraguai, Portugal, quando eu vim fazer um mestrado em Portugal, e parei em Espanha. Em Espanha eu já estou aqui há muitos anos. Tenho vários livros publicados em português. A maior parte dos meus livros estão em português, inclusive. Tem um livro sobre educação, que foi publicado em Portugal, um livro dedicado à saúde, um livro dedicado a metodologias expressivas na comunidade, onde eu recolhi uma série de projetos, principalmente com a etnia gitana, com os gitanos, com mulheres vítimas de violência. Um livro sobre educação, que depois esse eu traduzi para o castelhano e fiz algumas atualizações. E esse foi o principal, porque foi o primeiro que escrevi sobre terapias expressivas integradas. E daqui já começa, esse livro eu comecei a escrever em 2008, 2007, 2008, e aqui começa o germe, né, a semente do que nós vamos falar agora, que é o modelo psicoexpressivo, né? Porque já nesse livro eu começo a questionar, eu começo a perguntar algumas questões que depois eu fui conseguindo, né, com as investigações, com as pessoas que eu fui encontrando, com os outros investigadores, eu fui conseguindo dar forma. Então, quando eu tinha 9 anos, me diagnosticaram, para colocar um pouco em cena, né, me diagnosticaram hiperatividade com déficit de atenção. E claro, há 30 anos atrás, no Brasil, ser hiperativa era ter um transtorno mental grave, né? Então, fui medicada durante 1 ano. Depois, minha mãe é artista plástica, teve muita intuição e viu que quando eu estava trabalhando com ela no ateliê dela, ela me via e dizia: alguma coisa passa, né? Alguma coisa passa com a minha filha, porque ela se regula, ela se acalma, ela se concentra quando ela está fazendo arte, ela baixa, né? Ela aterriza quando ela está fazendo arte, né? Então, minha mãe, de maneira muito intuitiva e muito inteligente, me tirou a medicação, mandou o psiquiatra afastar, e foi buscar uma psicóloga que trabalhasse com arte. Naquela época, o nome, o conceito, estamos falando de quase 30 anos atrás, tá? Naquela época, o conceito arte-terapia no Brasil era muito difuminado, não existia isso, né? Ou se existia, era mais em escolas como Sede Sapiens em São Paulo, que já tem 30 anos, mas realmente na rua era muito difícil encontrar um arte-terapeuta. Então, ela encontrou uma psicóloga que começou a fazer arte-terapia comigo, e o meu tratamento durou 1 ano. Todo o tratamento foi baseado na arte, era uma terapeuta junguiana. Eu terminei o meu tratamento com 10, 11 anos, e claro, com 10, 11 anos eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já sabia que queria estudar psicologia, e claro que já sabia que queria estudar psicologia e entender que fenômeno era esse, que papel era esse que jogava a arte, o fazer artístico no cérebro,
no comportamento e na alma humana para poder ajudar as outras pessoas, porque me havia ajudado a mim, né? Então, foi a partir de aí que surgiram todas as minhas perguntas, né? Com 9 anos, nesse primeiro livro eu relato isso, né? Que com 9 anos eu já me perguntava se a arte é tão poderosa e tem tanta capacidade de regular as emoções. Claro que eu não falava com essas palavras, né? Porque com 9 anos, mas eu fazia essas questões a mim mesma, né? Se a arte é tão poderosa e conseguiu me ajudar no meu transtorno que eu tinha, né? Ela tem que ter uma função evolutiva muito mais importante do que a gente dá, né? Ela tem que ter jogado um papel na evolução humana muito maior do que nós podemos pensar. Então, quando eu entrei na universidade, que comecei a ter estudos de anatomia, neuroanatomia, psicologia da mente e tudo isso, as perguntas que eu fazia eram essa, né? Quando surgiu o fenômeno artístico, né? Quando surgiu a criatividade? E que papel jogou a criatividade, o fazer artístico nesse processo, né, da criação da mente. E o que eu tinha de devolução dos professores era que o pensamento simbólico havia surgido no Homo sapiens, que somos nós outros, e já está. E não tinha mais nada. Né? E depois eles me levavam às covas de Altamira, pintura rupestre, e eu fazia os cálculos, e eu dizia, pera lá, se nós estamos falando de pintura rupestre, nós estamos falando de 2 dias atrás na evolução humana, né? Não é possível que uma espécie tenha acordado um dia de manhã e tenha pintado as covas de Altamira. Não é possível que uma espécie, por mais homo sapiens que sejamos, tenha um dia de la nada pegado, desculpa se eu estou falando mal português, ou pego, né, uns minerais e de la nada, macerado, misturado com um pouco de sebo de cerdo, de porco, e ter começado a pintar umas covas, ou ter feito um petroglifo. Não é possível, né? Porque nesse sentido eu sou muito, muito cognitivista, defendo muito a teoria de Piaget, e o saber se constrói, e se constrói por capas, né? Então, o mesmo, transladando isso ao processo do fazer artístico e criativo, desse papel que o fazer artístico e criativo jogou, né, na criação da mente humana, da mente do Homo sapiens, foi o que criou a ideia do modelo psicoexpressivo, né? Então, por isso, esse primeiro slide eu chamo de humanização e psicoexpressão. Eu peço desculpas que está em espanhol, mas é fácil de ler e eu traduzo sem problema nenhum. A humanização é a transformação dos hominídeos, que eram mais monos, né? Estávamos aí nos australopitecos, aos homo sapiens, né? Esse trânsito entre os australopitecos, que não eram da espécie Homo, até a espécie Homo, que começamos por Homo habilis, Homo erectus, tudo isso a gente já deve ter escutado, né? E quem quiser saber mais sobre o modelo, no final eu vou colocar aqui um e-mail para vocês poderem escrever um e-mail para Isabel Viana, e quem quiser se aprofundar no modelo, nós aqui desde Espanha, desde o Instituto IASE, estamos dando um curso para vocês completamente gratuito. Aí está esse e-mail aí, legal, é tudo em amarelo, vocês são muito chiques. Tá? Esse é o e-mail, vocês podem anotar. Esse curso não é gratuito, esse curso é vendido, mas para esse evento do Clube das Terapias Expressivas, para vocês que estão participando nesse evento, o curso sim vai ser totalmente gratuito, porque, claro, tentar explicar tudo isso em 30 minutos, para mim é muito frustrante, porque eu não vou conseguir, né? Mas vamos tentar, tá? Então, vamos ver. Podemos ir ao outro diapositivo, se for possível, né? Então, nós temos aí um ser chamado Australopithecus, que estava vivendo na África, em Etiópia, mais propriamente dito, e que começou a me chamar muito a atenção. Essa criatura começou, me apaixonei por eles, comecei a estudar muitíssimo, porque eu pensei, né, a hipótese que eu defendo.
se o pensamento simbólico surge com os jacimentos fósseis, né? Com as pinturas, com os petroglifos, começa a surgir de maneira muito vertiginosa, a partir da espécie Homo, a partir do Homo habilis, que já fazia ferramentas, a partir do Homo erectus, que já começa a incluso a fazer algumas artes, né, como colares e tudo isso. Não é possível que o Australopithecus não tenha jogado um papel importante em tudo isso, né? Então, eu comecei a olhar para essa espécie, que é uma espécie muito menosprezada dentro da filogênese, do estudo da filogênese da mente humana, e quando comecei a observar, vi que existia vários fundamentos, né, que hoje são a base dos fundamentos do modelo psicoexpressivo, né? E nós vamos aos australopithecus, faz 4 milhões de anos atrás. Eles viviam, na verdade, hoje a gente pensa a Etiópia como um descampado, um deserto, mas naquela época, há 4 milhões de anos atrás, era uma floresta, na verdade, era uma floresta tropical, subtropical, dizem alguns, e já era bípede, uma espécie bípede. Isso significa que as mãos já estavam livres. Era uma espécie que, por andar reto, já tinha outra possibilidade de vínculo com os seus descendentes, porque uma coisa é um macaco que tem que andar a 4 patas e levar o seu bebê nas costas, outra coisa é um ser que já é bípede e poder levar o bebê nos braços, por exemplo. É uma espécie que tem os olhos já frontais. Quando nos tornamos bípedes, os australopithecus tiveram essa liberação dessa região da garganta, então o mais provável, não digo eu, dizem os investigadores sobre essa espécie, o mais provável é que eles já tinham mais capacidade de vocalizações do que os ancestros dos australopithecus, que eram macacos, que eram monos, que eram os chimpanzés, como nós conhecemos hoje. Então, tudo isso fez com que eu olhasse para essa espécie dizendo, espera lá, se a espécie posterior ou as espécies posteriores começaram a ter essa velocidade criativa, né? Essa velocidade no fazer artístico, na criação de ferramentas, né? A espécie anterior teve que jogar um papel importante. E foi aí que comecei a investigar o modelo psicoexpressivo, né? Se nós vamos aos outros diapositivos, ao próximo, nós vamos ver que logo depois nós encontramos o Homo habilis, que, por exemplo, já tem ferramentas, né? Já começa, e aí já encontramos vários jacimentos fósseis de Homo habilis, que o próprio nome já diz, tinha habilidades manuais, ok? Manualidades, já tinha capacidade de construção. Se nós vamos ao diapositivo próximo, encontramos o Homo erectus, que já é um indivíduo mais ou menos há 2 milhões de anos atrás, que tem as mãos e os braços completamente disponíveis e já anda completamente erguido, né, ereto. E, ademais, já controla o fogo. Aí diz que descobriu a utilização do fogo, né? Porque, na verdade, a proposta, o que se entende, é que eles começaram a descobrir realmente como se podia utilizar o fogo gerado de maneira espontânea para o consumo de carne, para assar carne, para poder estar nas cavernas, iluminar as cavernas. Então, nós temos uma série de espécies que vieram depois dos australopithecus e que tiveram uma progressão, que vocês veem, em menos de 1 milhão de anos, foi algo muito rápido. Foi algo que passou muito rápido, né? Então, eu comecei a voltar atrás, e foi quando, se podemos ir ao próximo, né? Ao próximo, nós temos o homem de Neandertal, que agora, né, foi nombrado faz uns 5 anos como Sapiens também, porque até então era só Homo de Neandertal ou Homo neandertalense, e agora puseram Sapiens, porque se descobriu, mira que curioso, que talvez tivesse uma capacidade simbólica e metafórica, inclusive maior do que a nossa, tá? Por isso é Sapiens, tão Sapiens quanto nós, tá? E por uma curiosidade super chula,
Em Portugal, existe uma caverna no Algarve, onde descobriram um fóssil de um ninho, de uma criança, um menino, que é um híbrido entre Homo sapiens e Homo de Neanderthales. Então, essa ideia, esse mito de que a nossa espécie não cruzou com outras espécies, isso é uma falácia, ok? É importante também nós irmos vendo que a antropologia tem seus mitos também, como a psicologia e como todas as outras áreas, né? Se nós vamos um pouquinho mais, Roberta, se nós conseguirmos ir aí essa pergunta, né? Aí chegamos às perguntas, para ir muito rápido, né? Eu estou indo super rápido, mas depois vocês sentam, fazem o curso, tem um ano inteiro para fazer o curso com diploma e tudo, né? Mas eu quero aqui deixar ideias, tá? Eu quero aqui provocar, porque a minha intenção é provocar. Vamos lá, vamos ver. Depois que os australopitecos, né? Depois, vou ler em espanhol para poder formular a pergunta em português. Depois de los australopitecos, a evolução de nossa espécie dá um salto evolutivo. Por quê? Por que dá um salto evolutivo? Aí vêm várias propostas de los paleoantropólogos. Uma das propostas é o maior consumo de carne. A outra proposta é uma maior exposição a novos ambientes. A outra proposta é uma mutação genética. Incluso há propostas de todos os tipos, né? ADN cambiado de mutações por extraterrestres e o que vosotros queiram. Né? Aí pode entrar qualquer coisa. Pero existe um salto evolutivo, ok? Então, algo passou no cérebro, na morfologia cerebral dos australopitecos para provocar o que eu chamo dentro do meu modelo o despertar psicoexpressivo. Algo aconteceu aí que provocou que a evolução fosse mais rápida, mais eficaz e que nós pudéssemos fazer neossinapses que até então não podíamos fazer ou que demorava muito mais a fazer, ok? Depois, outra pergunta é, que ocorreu durante esses 2 milhões de anos entre os australopitecos e o Homo habilis? Porque foram 2 milhões de anos de existência de australopitecos sem o gênero Homo não havia aparecido, então os australopitecos estiveram habitando o sul de África, fazendo algo, né? Eles não estavam aí só dormindo, eles estavam descobrindo, inclusive já se sabe que existem vários tipos de australopitecos, existem principalmente 2 tipos de australopitecos, e é muito curioso isso, que existe um tipo de australopitecos, que é que se chama Australopithecus afarensis, que ficou de um lado do rio, e um outro tipo de australopitecos que migra para um outro lado do rio que existia em Etiópia, tá? E esse que migrou e começou a ser exposto a novos ambientes, a novos depredadores, a novos tipos de alimentação, que foi migrando, saindo do centro, né, da Etiópia, que foi explorando esses habitats, foi o que provavelmente nos trouxe até aqui. Foi esse que deu esse salto de poder explorar, essa ousadia evolutiva, tá? Foi, nesse momento, o que provavelmente nos trouxe até aqui. Então, a ousadia tem muito que ver também com esse despertar psicoexpressivo que a gente fala do modelo. Nós falamos que a base da criatividade é a ousadia psicoexpressiva. Porque se nós não ousamos sair de onde nós estamos e poder criar ou pensar novas possibilidades, a criatividade não se desenvolve. Depois, outra pergunta é, o que ocorreu, né, a nível criativo, simbólico e artístico durante esses 2 milhões de anos? Porque até então se pensava que não havia ocorrido nada, né, que esses australopitecos simplesmente estavam aí quietinhos, caçando, comendo e fabricando filhos, né? E agora já se sabe que não, porque se descobriu fósseis, existe um fóssil exclusivo, que inclusive vamos colocar no final da minha palestra, que é maravilhoso quando foi descoberto isso, que é uma pedra que não se sabe se foi esculpida, o mais provável é que ela não tenha sido esculpida, que ela seja uma pedra natural, mas ela tem um formato de uma cara, e não uma cara de um Homo sapiens.
uma cara de um australopithecus. Se vocês observarem, vocês vão poder ver porque tem uma cara mais parecida com um chimpanzé do que com a espécie Homo, né? Então, isso... Ademais, existem outros fósseis que foram descobertos. Existe uma caverna que também foi descoberta agora há pouco, tem 2 anos, onde encontraram fósseis de uns australopithecus com alguns enterramentos, com alguns simbolismos, chamado Homo naledi, em homenagem ao local, que o local chama Naledi, e que ainda está muito em discussão se realmente esses australopithecus faziam sepultamentos, ok? Está isso em aberto. Se faziam sepultamentos, então isso significa que tinha pensamento simbólico, né? E se pegavam pedras que se pareciam com suas caras, é porque existia um pensamento pré-simbólico, ok? Então, qual é a questão aqui? A questão, para que eu vou aí? Né? Eu vou aí para poder defender, se nós passarmos os diapositivos um pouquinho mais para frente, Roberta, vamos passando um pouquinho mais, né? Vamos para o último, tudo isso depois vocês vão ler, porque tudo isso é a fundamentação teórica, tá? Eu vou buscar toda essa fundamentação teórica para poder chegar à proposta do despertar psicoexpressivo, que é o fundamento do modelo, né? Porque o que é que nós defendemos no modelo psicoexpressivo? Nós defendemos que o fazer artístico, a capacidade metafórica, simbólica e criativa não são consequências da evolução. O que nós defendemos é que foi justamente esse jogo com esse ambiente distinto, essa necessidade de dar sentido à morte, essa necessidade de gestionar a minha angústia como australopithecus, essa necessidade de entender a finitude da minha existência como australopithecus, essa necessidade de gestionar a saudade, essas emoções primárias. Imagina um australopithecus tendo que fazer isso. Se para nós já é difícil, imagina um ser que ainda não tem um cérebro com essa parte pré-frontal feita, mas tem sistema límbico, tá? Então, o fundamento principal do modelo psicoexpressivo é que durante esses 2 milhões de anos, os australopithecus fizeram isso. E foi justamente essa tentativa e erro de regulação emocional, de entender a morte, de gestionar as angústias, de gestionar essa finitude, de ter consciência de que é um ser que pode morrer a qualquer momento, de ter que organizar essas emoções primárias. Foi justamente esse processo que foi dando a necessidade desses australopithecus criarem mecanismos de autorregulação emocional. E aí vem o tema. Essa autorregulação emocional dentro da nossa proposta, do nosso modelo psicoexpressivo, foi que eles descobriram uma coisa que um arteterapeuta já sabe, porque é o primeiro que a gente aprende, né? Que é a externalização da emoção para, através da externalização da emoção, eu regulo a minha emoção intrapsíquica. Ou seja, eu estou angustiado, eu estou ansioso, como australopithecus, e de repente eu começo a fazer um desenho na areia, ou eu começo a colocar as mãos molhadas, ou eu começo a fazer um baile, ou eu começo a gesticular, ou eu começo a fazer um sonido, um som, ou eu começo a mover e criar algo com folhas. Isso é externalização. E nós sabemos que o sistema límbico, tá? Nesse momento já existia sistema límbico porque eles eram mamíferos, e ademais mamíferos evoluídos porque eram australopithecus. Então, nesse momento, eles colocaram, e já podiam colocar, porque biologicamente já estavam preparados para regular as suas emoções através desse processo de externalização.
E aí vem todo o processo apaixonante do modelo psicoexpressivo, que é, caramba, se a regulação desses seres australopitecos foi o que por tentativa e erro, durante 2 milhões de anos, foi o que fez com que a arquitetura do nosso cérebro pudesse evoluir para chegar à espécie Homo, a arte foi o que nos tornou humanos. Não foi consequência da humanização. E é isso que nós defendemos. E eu sei que tem psicólogo aí, e arqueólogo e paleontólogo querendo me mandar merda, mas eu não posso fazer nada, porque a ciência se faz de perguntas, a ciência se faz de ousadias, a ciência se faz de teorias, né? E nós estamos fazendo ciência, né? E nós estamos colocando sobre a mesa uma questão muito importante, que é, vamos lá, a arte, a criatividade, o fazer artístico não vem como consequência de um cérebro, de um Homo sapiens que, de repente, por ser Homo sapiens, por ter córtex pré-frontal, começa a fazer arte. Não, nós defendemos ao contrário. Nós defendemos que foi justamente uma espécie hominídea, que não era uma espécie homo como nós outros, durante 2 milhões de anos, teve que gestionar uma série de emoções, e através desse mecanismo de autorregulação muito primitivo, muito primário, né? Muito básico, foi o que foi construindo as partes superiores do nosso cérebro. Então, quando nós falamos de arte-terapia, hoje em dia, por isso que eu não uso mais o conceito da arte-terapia, porque fica pequeno, e eu peço perdão aos arte-terapeutas, porque eu também sou arte-terapeuta, né? Mas já fica pequeno, porque não é a arte que faz terapia, né? Não é a arte que faz terapia. Nós já nascemos, nós somos seres artísticos, porque o nosso cérebro surgiu, a nossa mente só pôde se tornar mente, porque existiu esse jogo simbólico antes de tudo isso aqui em cima começar a ser construído. E eu digo até mais, que todas essas regiões do cérebro, né, mais superiores, foram construídas porque existiu um jogo pré-simbólico antes, né? Porque o sistema límbico encontrou uma maneira de autorregular-se através do fazer artístico, através do fazer criativo, através dessa autorregulação, através desse colocar para fora o que eu sinto aqui. Então, o que o modelo psicoexpressivo defende não é um recurso, é um modelo holístico. Por isso que quando nós vamos à paleoantropologia e vemos que talvez nossos ancestros, né, que é a nossa fundamentação, nosso pressuposto principal, é que os nossos ancestros usavam ou usaram todas as formas de expressões através do corpo, através da vocalização, através dos instrumentos, através das pedras que se batiam, através da criação de construções de qualquer coisa, através de observações, através da dança. Se os nossos ancestros, né, faziam e se expressavam dessa maneira holística, integrada, transdisciplinar e transversal, por que que agora nós, como arteterapeutas, vamos seccionar, vamos sectarizar a arte-terapia? Caramba, estamos cometendo um grande erro. Estamos cometendo um grande erro, né? Porque se realmente o que nós propomos é que a mente foi criada a partir de todo esse potencial psicoexpressivo dos australopitecos, então nós temos que voltar a trabalhar com todo esse potencial psicoexpressivo, que é o que propõe o modelo. O modelo propõe o trabalho com 17 recursos e estamos integrando cada vez mais recursos. Nós trabalhamos com drama, nós trabalhamos com a dança, com o corpo, nós trabalhamos com as pinturas, com os recursos psicoplásticos,
nós trabalhamos com os recursos, com a luz, com a iluminação, com os elementos naturais, com o fogo, com a terra, com o ar. Nós trabalhamos com a música, com o corpo, com a percussão corporal. Nós trabalhamos com o teatro de sombras, trabalhamos com todos esses 17 recursos e muitos mais, não é? Porque creemos e defendemos que é muito mais potente, é muito mais eficaz, é muito mais rápido. Isso não é uma crença, isso é uma evidência, porque nós temos isso já mais que investigado, porque já são 2 décadas de trabalho de integração de recursos, né? Então, esses são os pressupostos do modelo psicoexpressivo básicos, hein? Tem muito mais. Eu poderia estar aqui falando até amanhã e ser pouco, hein? Te juro que ia ser pouco, tá? Nós estamos agora escrevendo um livro, um manual, que vai ser o manual do modelo, onde eu vou colocar isso bastante definido, vai ser lançado em castelhano, em espanhol primeiro, mas já estamos também pensando na tradução para o português. Tem muitos vídeos meus com entrevistas em português no nosso canal de YouTube, do Instituto IASE. Se quiser, eu deixo aqui também escrito, institutoiase.com, que vocês podem... institutoiase.com, que vocês podem buscar a gente em YouTube, ou nos buscar também, tem muita coisa no Instagram, muita entrevista com várias pessoas, onde nós vamos jogando essas ideias e aprofundando, né, muitas ideias, porque é um modelo que tem muita investigação, mas isso eu quero deixar, né, para fechar, que diferente da arte-terapia, das terapias expressivas, o modelo psicoexpressivo fundamenta a sua prática, não como a arte ou a criatividade ou fazer artístico como consequência da evolução, ao contrário. Fundamenta a nossa prática como terapeuta psicoexpressivo, que formamos aqui em Espanha e no Brasil também, em Portugal também, fundamenta nossa prática como o fazer psicoexpressivo, como sendo a mola propulsora, o que possibilitou o motor da evolução, e que se não fosse esse despertar psicoexpressivo, não existiria Homo sapiens, e nós não estaríamos aqui hoje, né, falando dessas coisas tão legais. Então é isso, é pouco tempo, eu não posso falar mais. Mas eu acho que deu para falar alguma coisa, não? Não sei, o que você acha, Aline? Nossa, Marcele, estou aqui te escutando, encantada aí, conhecendo um pouco mais, né, sobre a tua pesquisa, e acompanhando aqui o chat também, as pessoas encantadas também, tem até aqui uns comentários que eu vou ler aqui para ti. A Kátia Regina Gonzalez comenta, né? Maravilhosa, a Marcela Ferraz, grande admiradora do seu trabalho. Obrigada, meu sonho Kátia. de vida é fazer um mestrado na Espanha, no IASE, o sonho dela. Vem sim, fala com a gente e vamos fazer esse sonho realidade. Vamos sim. Vem sim. Agora, olha só, não precisa vir para a Espanha, porque se ela não fala espanhol, nós agora estamos também com sede em Lisboa, com mestrado em português, 100% em português, tá? Com professores vindo do Brasil também para dar aula em Lisboa, em julho do ano que vem. Totalmente em português, nós temos uma parceria com uma empresa, inclusive uma empresa de um ex-aluno meu, que estudou comigo em Lisboa faz 16 anos atrás, e ele montou um centro de terapias expressivas, e agora nós fizemos uma parceria com ele, e todo ano nós vamos ter uma edição em português em Lisboa, para quem não sabe falar castelhano, para quem não sabe falar espanhol, tá? Mas também quem não sabe falar espanhol e quer vir para a Espanha, maravilhoso, porque a maior parte dos professores também falamos as 2 línguas, então aqui
Aqui é à vontade, aqui é o gosto do freguês, né? Quem quiser. Que ótimo, somos hermanos, né? Que Claro, bom, claro. E aqui a gente fala um portunhol e todo mundo se entende, né? dá tudo certo, é isso mesmo. Aí, Marcele, a gente tem aqui também outros comentários, né? O César Menezes falou: que bacana trazer a experiência pessoal como gênese da criação da própria prática profissional. Falando Claro. aí da tua experiência Obrigada, de. César. Sim, César, e olha, eu vou te contar uma anedota, se você tiver ainda aí, né? Eu vou te contar uma anedota, que isso é muito legal. Como eu desde pequena tinha muita certeza do que eu queria estudar, no verão, eu tinha 14 anos, no verão, os meus pais perguntaram: o que você quer fazer no verão? Então eu disse: eu quero estudar. E eles disseram: ok, então vamos buscar o que você quer estudar. E no Rio de Janeiro tem uma universidade chamada uma Universidade Estácio de Sá, que fazia naquela época cursos de verão. Então meus pais me levaram com 14 anos, imagina. E tinha lá, naquela época não tinha nada informático, né? Era tudo papel mesmo pegado como é que é o nome daquilo? Na parede, né? Então eu fui direto lá aos cursos de psicologia, né? E aí eu estava lá com meu pai, eu falei: olha aqui, pai, tem esse curso aqui que se chama Análise do Desenho Infantil com Base Junguiana. E meu pai olhou para minha cara assim e disse: e que é Jung? E eu disse: eu não sei, deve ser uma cidade, mas não importa, eu quero estudar isso aí, porque tem que ver com dibujo, desenho, né? Tem que ver com desenho, com a área da psicologia, eu quero estudar isso aí. E com 14 anos, minha filha, eu estava metida, em vez de estar na praia com os amigos, eu estava metida, feliz da vida, estudando com mulheres já psicólogas adultas, com a minha idade de hoje, né? Fazendo um curso sobre análise do desenho junguiano e fazendo outro curso de arte-terapia, iniciação à arte-terapia, com Ana Luísa Batista, que muita gente deve conhecer, Ana Luísa Batista maravilhosa, que foi minha professora num curso de verão da Estácio de Sá. Eu saí apaixonada, e ela também é junguiana. Até a Ana Luísa Batista, depois ela escreveu um desses livros. Nesse aqui ela escreveu um dos artigos, ela escreveu também comigo, maravilhosa. Então, César, por que eu estou te contando essa anedota? Porque eu, na verdade, eu nunca fiquei muito perdida, não, hein? Sabe? Porque a angústia que eu senti, o drama que a minha família viveu quando eu fui diagnosticada com hiperatividade, a exclusão que eu sofri na escola, né? Eu tive que estudar numa aula separada porque eu tinha um transtorno, né? Uma coisa horrível, sabe? Eu fui medicada durante um ano com medicamentos psiquiátricos, né? Então eu vivi na pele o poder da arte, né? Eu vivi na pele durante um ano como a arte salva, como a arte cura, como a arte, o fazer artístico me permitiu me vincular com aquela psicóloga, porque eu naquele momento eu estava odiando a qualquer psicólogo, porque claro, eram eles que tinham me colocado a etiqueta de transtornada. Então eu não queria ver psicólogo na minha frente, entende? E foi encontrar essa psicóloga em Botafogo, e todo o trabalho dela, ela era junguiana, e todo o trabalho dela foi através do fazer artístico e criativo, e foi ela que me salvou, porque eu tenho absoluta certeza que se minha mãe não tivesse tido essa intuição, eu teria sido um fracasso tremendo, hein? Tremendo, tremendo. E não só um fracasso de escolar, tá? Um fracasso social, porque ia sair coisa ruim daí, sabe? Ia ser uma coisa séria, porque era muito desprezo, né? Era muito rechaço, né, da família e toda essa merda, né, que a gente sabe que passa. Então, claro, a minha relação com a arte foi a minha medicina, né? Não posso ficar indiferente, né? E aí, claro, depois eu fui para Portugal e fiz um mestrado em antropologia e comecei a investigar mais. Foi quando eu comecei a investigar mais o tema da paleoantropologia. Fiz um mestrado, depois um doutorado, comecei um doutorado em paleoantropologia e foi por aí, e aqui estamos, faz 20 anos. Que bacana, Marcele, que lindo. Muito bonita a tua história, porque tem muito a ver com o que você passou e o que você faz, né?
Acho que tem tudo a ver com o que você comentou aqui, né? Você falou que a arte foi o que nos tornou humanos, né? E a gente vê, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Como foi a arte que nos curou, que nos liberou, né, de várias angústias, né? Nesse tempo em que a gente passou um pouco mais enclausurado, né? Sem poder ter tantos contatos, a não ser com os que estavam em casa, né? Claro, Então é muito, muito bacana você trazer essa importância, né? claro. Tanto da Olha, psicologia quanto da arte. para você ver, né? Nós fizemos aqui, nós tivemos em Espanha um confinamento de 3 meses e eu lancei esse livro que eu estava em casa, claro, eu não posso ficar parada, uma hiperativa, diz para mim uma hiperativa confinada, diz para mim, como é que faz isso, né? Eu não podia, tinha que fazer alguma coisa. Então, eu chamei um grupo de alunas e fizemos esse livro, onde aqui relata a experiência criativa delas durante o confinamento, tá? Inclusive tem alunas brasileiras também, tem alunas peruanas, tem alunas de Espanha, brasileiras, peruanas, colombianas. Então, todo esse é um trabalho que elas foram fazendo ao largo do confinamento, durante o confinamento, e nós tínhamos um grupo onde nós íamos conversando, tipo um grupo terapêutico, né? Para nos acompanharem, para juntarmos realmente nossas angústias. E depois os trabalhos ficaram tão legais, foi algo tão potente, que eu pedi autorização, recolhi tudo isso e lançamos esse livro, que é Arte Terapia, um testemunho visual de uma pandemia, onde relata dia a dia como, através das obras, através de obras, com os materiais que elas tinham em casa, como elas estavam vivendo o processo do confinamento, da pandemia, do vírus e tudo isso, né? Então, sim, esse livro vai, obviamente, claríssimo para a proposta de vocês, né? Que lindo, que massa, Marcele. Muito bom. Aqui, continuando mais os comentários, né? Dimas Restivo fala que o seu depoimento, maravilhoso depoimento. Depois temos aqui Valéria Diniz dizendo que está adorando, né, a palestra. Depois tem uma pessoa que pergunta, a Célia, né? Célia Gilil. Qual o nome do curso? Eu acho que foi esse curso que você falou logo no início, que a Roberta colocou aqui na tela, o O que vocês e-mail. vão fazer é um curso de Isso, psicoexpressão, introdução ao modelo psicoexpressivo. Esse massa. aí. Introdução ao modelo psicoexpressivo, que é um curso rapidinho, tem 40 horas ou 30 horas, mas é um curso para quem quer, pelo menos, sentir um pouco o que é a escola, porque nós temos uma escola psicoexpressiva, como eu comentei no início, né? Esse é um modelo patentado, é um modelo com marca registrada, então vocês não vão ter essa formação em outro lugar, só podem estudar ou online, ou aqui em Espanha conosco, ou em Portugal, também com as aulas em Portugal. E esse é um curso pequenininho, Pequenino. Pequenininho. pequenino, para vocês sentirem, né? Para quem tem interesse de dar o salto ao mestrado, né? Porque o mestrado aqui eu tenho alguém perguntando sobre a Cláudia, né? Está perguntando sobre a duração do Isso. mestrado. Já ia linkar aqui com a pergunta dela. Exato, o mestrado tem uma duração média de 2 anos, tá? Por que eu digo média? Porque tem alunos que conseguem terminar antes. O mestrado tem várias componentes, tem a parte... Se é um mestrado só online, totalmente online, você tem até 2 anos, 24 meses para terminar. Mas se você quer fazer um mestrado semipresencial, que é um mestrado acreditativo, que é o único mestrado no mundo que te acredita como terapeuta psicoexpressivo dentro do nosso modelo, então sim, você vai ter que fazer aula com a gente, ou em Lisboa ou em Espanha, né? E também tem que fazer 20 horas de terapia individual, porque nós estamos acreditando internacionalmente a terapeutas, então sim que tem que fazer um trabalho pessoal, intrapsíquico muito importante,
e a duração desse mestrado gira em torno também de 2 anos, tá? Porque são 2 semanas de aulas presenciais, depois você tem que fazer o estágio, você tem que fazer as 20 horas de terapia individual, e você tem mais ou menos 600 horas, 500 horas de estudo online. Se a pessoa tem total disponibilidade, ela termina o mestrado em 1 ano. Mas se é uma pessoa que tem que trabalhar, que tem filhos, aí a gente dá 2 anos tranquilamente para terminar o mestrado sem problema nenhum, né? Que legal, Meu Marcele. sonho com mestrado online. Então, Marcela, pergunta do Isso, mestrado online. E fala com a Isabel, pede desconto, hein? Pede desconto, porque Isabel é boa para dar desconto. maravilhas. Célia também, na verdade, Márcia também sonhando aí com esse mestrado online, já podem Exato. E aproveitar e enviar eu o vou e-mail. falar, uma coisa que eu não deveria, mas eu vou falar, sabe? Eu só podia falar isso a partir de sexta-feira, mas já que nós estamos aqui entre amigos, tá? O IASE acabou de assinar um convênio com uma importante universidade aqui de Espanha, ok? Então, todos os nossos cursos, incluindo os mestrados presenciais e online, vão passar a ser títulos universitários. Isso é importante, Que tá? Porque maravilha. quem vier do Brasil estudar com a gente, aqui em Espanha ou em Portugal, não vai ter só um diploma do IASE, vai ter um diploma do IASE avalado por uma universidade, vai ter um diploma universitário. Então, vai ser um master, um mestrado universitário. Isso é muito mais fácil depois para acreditação e homologação no Brasil, né? Ou nos outros países, tá? E também, em termos de currículo, é muito mais bacana você ter um título universitário do que você só ter um diploma do IASE, por exemplo, né? Então, essa universidade nos convidou, é uma parceria super bonita, uma universidade com um estilo muito parecido com o nosso, uma universidade muito jovem, ainda tem muitas ideias de crescimento, e nos fez essa proposta, e nós já assinamos o convênio já está assinado, mas vamos começar a divulgar nas redes sociais a partir de sexta-feira, mas eu já deixo aqui para vocês, tá? Então, por que eu estou dizendo isso também? Porque quem já se inscrever nos mestrados já agora, os já inscritos no mestrado desse mês, os que já estão inscritos no mestrado que começa agora em outubro aqui em Espanha, ou os que vão para Lisboa, vão ter o título universitário já sem nenhuma modificação de preço. Em absolutamente nenhum. Nós não vamos modificar nenhum preço dos nossos cursos e os títulos vão ser universitários. Então, vamos dar um plus ao aluno, mas sem cobrar mais. Olha aí, que oportunidade, gente. Aproveita, né? Vamos Aproveita, aproveitar aí. Não é todo aproveita. dia. Pelo menos nesse primeiro ano, essa é a proposta, né? Nesse primeiro ano, já no ano que vem, a gente já tem que ver, mas nesse primeiro ano, essa é a proposta de não tocarmos no preço, que foi o que eu disse que o preço não se tocava. Não se subiria valores de nenhum curso, podia ser a Universidade do Vaticano, mas não se subiria valores de cursos. E eles aceitaram, e maravilha, aqui estamos. Porque nós estamos numa pandemia, caramba, não podemos subir o valor, temos que baixar o valor para as pessoas poderem ter acesso ao curso, né? E o meu sonho é formar pessoas, quanto mais gente formada nesse modelo, porque é uma vida inteira dedicada, é uma vida inteira estudando, é uma vida inteira lendo, né? Uma vida inteira se formando. Então, eu quero que as pessoas possam desfrutar disso, né? Esse é o meu maior objetivo, que realmente possam crescer com isso. E eu fico apaixonada, fico emocionada quando eu encontro ex-alunos que estão trabalhando em Angola com projetos de terapias expressivas, que montaram ateliês, que estão trabalhando com terapias expressivas na ONU. Eu tenho, por exemplo, um dos meus alunos que se formou comigo em Portugal, que está trabalhando no Unicef, num projeto importantíssimo,
tenho gente trabalhando com as terapias expressivas, por exemplo, num projeto com órfãos em Haiti. Tenho gente, a Cindy, por exemplo, está em Itália trabalhando com uma instituição parecida com Save the Children. Então, os nossos alunos, quando saem para o mercado de trabalho, saem muito bem formados e saem com uma possibilidade de oferecer a essas instituições ferramentas de trabalho que essas instituições estão sedentas por ter, né? Porque não é qualquer pessoa que sai preparada para poder construir um projeto relacionado com as artes, para trabalhar com populações vulneráveis, né? E nós sim formamos pessoas, claro que sim, em todo o mundo. Mas, enfim, é isso. O que mais? O que mais que a gente fala? Que lindo, Marcele. A gente está amando aqui te escutar. Tem muita gente empolgadíssima, viu, depois dessa notícia aí do mestrado. Muita gente dizendo que Escreve para o e-mail esse pede desconto, isso. hein? Que Isabel é ruim de dar desconto, hein? Pede desconto para ela. Para mim, não, porque quem manda no dinheiro é ela. Eu só escrevo livro, só fico aí com os australopitecos, essas coisas, e dou aula, eu só faço isso, né? E crio meu filho, sabe? Estudo, mareio o pessoal aí todo, vou mandando perguntas. Eu tenho chats com paleoantropólogos que eles devem estar querendo me queimar na fogueira, sabe? Mas eu adoro molestar. Desafios, né, Marcele? Os Adoro. desafios. Eu estou em contato com o professor de Oxford, que é paleoantropólogo, e foi o que descobriu os Homo naledi, e eu mandei um e-mail para ele, assim, muito ousado, né? Muito cara dura, né? Tem que ser cara dura, senão você não sai do lugar, né? Eu falei, olha Tem aqui, que ser. doutor, a ideia aqui é essa. O que você acha, né? Aí ele me contestou em inglês, dizendo, me manda mais coisa escrita para eu ler a fundamentação teórica, mas me manda em inglês, porque eu não sei espanhol. Eu falei, ferrou, porque eu tampouco sei sei escrever em inglês, né? Aí aqui ficou difícil. Aí eu falei, como é que esse homem tão famoso não sabe falar espanhol? Aí eu perguntei, eu também não sei falar inglês, o pobre do homem, né? Então, nós estamos traduzindo esse documento para mandar para ele, tá? E eu tô sem dormir, porque eu não sei, ou esse homem me vai mandar merda, ou esse homem vai dizer, olha aqui que tem alguma lógica que você está dizendo. E eu não vou dizer o nome da pessoa, porque é um paleoantropólogo super importante, super famoso, mas se ele não me mandar merda, eu juro por Deus que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se ele É pelo verdade. menos disser que vai ler o manuscrito, eu já fico feliz, sabe? Mas ele disse, manda por escrito que eu leio. Caramba, se esse homem disse que quer ler algo, é porque algo deve ter chamado a atenção, né? Então vamos ver. Se ele gostar, eu vou ser mais cara dura, eu vou pedir para ele escrever o prefácio do meu livro. Aí já vai ser a hóstia, Ótimo. sabe? Nossa, Eu sou cara dura, tem que ser, minha filha, senão a gente não sobrevive. é verdade, tem que ser Tem que mesmo. ser cara dura, porque no mundo há muitos mitos, né? Dentro do mundo do mundo acadêmico, o mundo universitário, é científico, né? Mas é muito rígido, tem umas estruturas, umas hierarquias, e a gente fala de ciência, às vezes a gente fala, né, ciência, né, é livre, o pensamento livre, mas quando você está dentro do jogo, você vê que o jogo é outro, né? E que desmontar um argumento, né, ou propor um contra-argumento dentro de uma teoria evolutiva não é fácil, ainda mais sendo feita por uma psicóloga, que não tem nada a ver com ele, né? Você não, você, quem é você? O que você está fazendo aqui, né? Você não foi? Quem é você, né? A psicóloga falando de paleoantropologia, né? E ademais sendo mulher. Então, também tem esse papel, né? Que eu não quero aqui entrar em questões, mas também tem isso, né? Mas eu sou carioca, então, sendo carioca, sou brasileira, tenho cara dura e vou aí. E vão ter que me aturar. Vão ter que me aturar me escutando. É isso mesmo, Marcele. A gente precisa também se posicionar, né, como mulher, como
como estudiosa, né, como artista, enfim, a gente precisa, sim, se Claro, posicionar, porque, principalmente no mundo tão polarizado, né, que a gente claro, porque encontra isso é hoje. defender as terapias expressivas, isso é elevar o que nós fazemos, isso é colocar o que nós fazemos como terapeutas expressivos e como arte-terapeutas em um outro patamar. Não é mais o patamar de vocês fazem isso para entretener, ou para divertir, ou para fazer uma terapia de segunda, né? Não, o argumento é outro. Cuidado que aqui a gente está falando de filogênese, né? Aqui a gente está falando de filogênese de uma espécie que só a nossa, né? Então, se a gente coloca na equação da filogênese a arte como sendo o propulsor, o foguete, né? O motor de tudo isso, então o que nós fazemos, carinho, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Então, aí não tem como brincar mais com essas tonterias de gente que não sabe qual é o trabalho que nós fazemos como arte-terapeutas. Né? É por isso que eu quero defender isso e quero fundamentar isso muito bem no próximo livro, porque aí nós já colocamos todos os argumentos já em outro lugar, né? Outro nível, né? Aqui tem alguém falando, Marcele, precisamos entrar com essa Isso. metodologia nas escolas. Sou arte-terapeuta e batalho por isso. Acredito que o novo modelo de escola está surgindo, os recursos maravilhoso. Osineide, estou contigo. Eu não tenho aqui o meu último livro, que eu sou hiperativa, né? Então eu escrevo um livro por ano. Essa é a merda. Meu filho disse: mãe, por que você não tem outro filho? Eu falei: porque eu tenho que escrever livro. Eu não tenho tempo para ter outro filho. Eu quero escrever livro, não quero ter filho, sabe? Eu não tenho aqui. Mas o meu último livro foi Osineide, sobre, tem o nome, Pedagogia Psicoexpressiva, tá? Pedagogia Psicoexpressiva. E esse livro eu escrevi para professores, tá? Para professores. Se você quiser, Osineide, manda um e-mail aí para a Isa, tá em espanhol o livro, tá? Manda aí um e-mail para a Isa, exato, cursos.português, Isabel Viana, maravilhosa. Isabel Viana veio estudar aqui comigo em Espanha, veio passar 6 meses aqui em Espanha, eu sequestrei, eu abduzi Isabel. Eu não deixei ela, eu mimetizou, ela se mimetizou comigo, ela não vai embora não, sabe? Eu não deixo ela ir embora. Ela tá louquinha, eu chamei ela para trabalhar comigo, é maravilhosa. Vou mandar uma mulher dessa para o Brasil, nada, fica aqui não tem gente assim, eu preciso de gente assim. Então ela veio fazer o mestrado conosco e eu falei: Isabel, você tem um visto de quê? E ela falou: eu tenho um visto de estudante para 6 meses. Eu falei: vamos buscar um visto para mais tempo. Agora ela conseguiu um visto de 1 ano, minha filha. E já estamos com o advogado para ela poder ficar já como residente em Espanha, porque ela não vai embora, não. Eu não deixo. Eu me coloco no meio da pista do avião, eu não deixo o avião decolar. Eu não deixo, ela não sai daqui. Não sai daqui de jeito nenhum. Então, por que eu estou falando isso? Porque você envia, Osineide, um e-mail para Isabel, e ela envia esse livro meu, Pedagogia Psicoexpressiva, que está vendendo na Amazon, tá? Mas a gente te dá de graça, tá? Ela te envia em PDF para você poder ler, tá, carinho? Tá em espanhol, mas se entende, tá? E ademais, se ela te envia em PDF, você vai colocando no Google, ele vai traduzindo. Ficou horrível a tradução, mas pelo menos você vai entendendo alguma coisa. Mas está em espanhol, eu vou traduzir depois. Alguma editora no Brasil Bacana. distribui os livros Eu não trabalho com editora, Isso. para que vocês saibam, tá? Eu não trabalho, não gosto das editoras, eu tenho a minha editora, tá? O IASE tem a sua editora, eu não trabalho, porque editora não edita. Editora faz aí uma gráfica e depois não publica o livro, não faz nada. Então o IASE tem a sua própria editora, nós somos autoeditáveis. Então, mas nós vendemos através de Amazon, tá? Então, todos os nossos livros podem ser comprados em Amazon, em formato e-book ou em formato papel, ok? E a Amazon manda para qualquer parte do mundo, até para Marte,
Manda, eles mandam tudo, sabe? Não sei, manda pra... Eu tenho um livro meu em verdade. China, outro dia eu recebi um WhatsApp, não, um contato de uma pessoa que está em China e mandou a foto através do Instagram com o meu livro na mão, e uma chinesinha tão linda rindo assim, e eu falei, gente, o que está fazendo aí o livro, né? Como é que chegou lá? E chegou, Amazon, tá aí. Aí, Amazon, pronto, tá aí. Vocês buscam Marcele Pereira Ferraz e vão me encontrar. Eu não trabalho com a editora, porque a editora cobra muito caro e o livro sai muito caro. Eu não quero vender livro caro, eu quero vender livro barato, porque eu não quero ganhar dinheiro com livro. Acessível, Livro tem né? que ser barato. Livro tem que ser barato para o povo poder ler, porque senão, o que é isso? Senão não serve para nada, entende? Então não serve para nada o autor escrever. Eu não sou Saramago. Saramago ganhou dinheiro, Paulo Coelho, todas essas coisas. Eu não quero ganhar dinheiro com livro. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao material. Então, a Amazon dá acesso e os livros não são caros. Eu não sei quanto está no Brasil. Eu estou dizendo desde uma realidade em euro, tá? Ok? Por isso que a gente não tem editora para ser mais barato ainda a nossa publicação. Ok? Bacana, bacana, Marcela, importante. Claro O que seu maior desejo é compartilhar, né? E eu acho que diante desse, acho que não temos mais nenhuma pergunta até o momento. Podemos ir para os nossos encaminhamentos finais. Caso você queira falar um pouco mais, agradecer aqui a presença, né, de todos, de todas, de todes que ficaram com a gente aqui, te escutando. Eu deixo a palavra com você. Claro. Obrigada, obrigada. Eu adoro, né? Eu adoro falar do que nós estamos criando. O IASE tem as portas abertas para vocês aqui em Espanha. Também estamos com as portas abertas de Qualia, que é essa empresa que nós temos parceria em Lisboa, que nós vamos uma vez ao ano no verão fazer um curso totalmente em português em Lisboa. E eu quero difundir, sabe? Meu desejo, sinceramente, é colocar na boca do povo, como a gente fala aí no Brasil, né? Para criar debate, sabe? Para críticas, é muito importante as críticas, sabe? Eu adoro quando eu estou em congresso, por exemplo, o último congresso que eu tive virtual de antropologia social, que eu apresentei o modelo, caramba, eu recebi um montão de críticas, e eu anotava todas, e eu dizia que maravilha, né? Ou seja, tem gente criticando, né? Então, isso é ótimo, porque você repensa, você exclui, você conclui outras coisas, você abre a cabeça, né? Então, tem outras maneiras de pensar, a ciência se faz, né, através de refutações e de concreções. Então, meu maior desejo é compartilhar, só isso. Formar bons terapeutas, isso a gente já faz há mais de 20 anos, e terapeutas éticos. A nossa escola tem um código de ética, um código deontológico muito sério, que tem que ser obrigatoriamente assinado por todos os alunos que começam a formação com a gente. Então, realmente poder formar terapeutas éticos, terapeutas criativos, terapeutas que possam levar para essas instituições em várias partes do mundo projetos como esses que eu comentei com vocês, e poder ajudar, né? Poder ajudar como me ajudaram, e já está. Eu acho que fazendo isso, o IASE e o modelo não é uma empresa, é um projeto existencial, né? Aí eu vou a Viktor Frankl, né? Quando o que você trabalha tem sentido, né? Quando a sua vida tem sentido, você vive, né? E a minha vida tem sentido pelo trabalho que eu faço, pelas pessoas que eu ajudo, pela clínica, pelos livros que eu escrevo, pelos projetos, e esse não é uma empresa, né? Não é realmente um sentido existencial, e já está. E eu comparto isso, né? E quem gosta, fenomenal. E quem não gosta, vai para outra escola, porque tem um montão. E muito boas, por sinal. Que eu, inclusive, Exatamente. recomendo. Eu, inclusive, recomendo muitas delas.
Mas nós devemos estar fazendo muito bem, porque em Portugal eu trabalhei 8 anos como universidade, formando terapeutas, publiquei 4 livros. No Brasil eu trabalhei com as Nações Unidas, trabalhei com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho, coordenando um projeto através da arte, resgatando crianças que estavam em comércio sexual entre Brasil, Portugal e Argentina, Brasil, Paraguai e Argentina. Então, através da arte, nós resgatávamos essas crianças da prostituição infantil, do comércio sexual e do tráfico internacional de seres humanos. Eu tinha 24 anos quando eu comecei a fazer isso. Eu tive armas, ameaças de morte, porque, claro, nós entrávamos nos bordéis para poder tirar as crianças lá de dentro, crianças menores, tinham a idade dos meus filhos, a idade do meu filho que eu tenho agora, né, de 8, 9 anos. E depois nós levávamos as crianças para um centro terapêutico, e todo o trabalho terapêutico era através da arte, né, para poder tratar e devolver depois essas crianças às famílias, e devolver à escola e tudo isso, né? Então, isso toda a minha vida foi sempre através do processo criativo, né? Todos os trabalhos que eu fiz, quando eu cheguei em Portugal, coordenei projetos, montei o Master, e aqui em Espanha já estamos há 11, 12 anos também. O mestrado, por exemplo, de terapias psicoexpressivas e artes terapêuticas, vamos para a 24ª edição. São 24 grupos que nós já montamos, né? São muitos alunos de várias partes do mundo, né? Então, eu acho que a gente está fazendo bem, né? Porque quando tem generosidade, quando tem respeito e quando tem vontade de fazer as coisas direito, quando o interesse não prima pelo econômico, né? O econômico é importante, sim, porque a gente precisa comer, pagar aluguel, né? Mas quando isso não é a prioridade, e a prioridade passa a ser outras coisas antes disso, a gente faz bem, e tudo flui, sabe? E o universo realmente vai conspirando a nosso favor, e você vê o presente que me deu o universo, que é trabalhar com Isabel Viana. Isso é um presente, isso é um presente que eu agradeço todos os dias, porque é uma mulher inteligentíssima, é uma mulher executiva, super, super dinâmica, e ademais a gente faz um jogo intelectual super legal, porque claro, eu tô com a cabeça aí, né, e ela me aterriza, sabe? Eu vou para ir para os australopitecos e ela me aterriza, sabe? E é maravilhosa, maravilhosa. Isso foi um presentaço que o Brasil me mandou e que eu não vou devolver, não. Nem que o Bolsonaro me peça, que eu não vou devolver. Se o Lula me pedir, não sei, aí eu penso, mas o Bolsonaro, eu mando ele a merda e eu não devolvo ninguém. Para mim mesmo. Certíssima. Maravilhosa. Agora a Maravilhosa. gente sabe por que Isabel nunca voltou para o Brasil, né? Agora a gente está entendendo aí o processo. Marcele, eu queria te agradecer imensamente por essa tarde maravilhosa de conversa, de discussões, de reflexões. Isso tudo tem a ver com o nosso seminário. Sou muito grata a Isabel pelo convite, né? Eu estou aqui como produção do evento. Queria agradecer também para a Roberta, né, que é a nossa suporte nas lives. Muita gratidão, Roberta. Gratidão por todos aqui, né, que estão acompanhando esse bate-papo maravilhoso. E dizer que ainda hoje a gente tem uma terceira live, às 19 horas, sobre método Fuchs de dança-terapia com Pio Campos. Maravilhoso. Se quiser vir também, Maravilhoso. Marcele, só chegar. Maravilhoso. Pio Campo, espetacular o trabalho que faz. Que homem espetacular, maravilhoso, maravilhoso. Recomendadíssimo. Olha aí, Recomendadíssimo. incrível. E é Maravilhoso. isso. Muito Gratidão, obrigada, gratidão, muito Marcele. obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu não sei quantas pessoas estão, mas eu agradeço a todos. Envie o e-mail para a Isabel, sem brincadeira, fala do curso, tá? Para vocês poderem fazer esse curso de maneira totalmente gratuita, quem está participando desse evento. E depois os livros estão em Amazon, e quem quiser saber
o Zineide, vou falar para a Isabel também te mandar o livro, mas envia o e-mail, se não esqueço, hein? Envia um e-mail falando, a Marcele disse que ia me mandar o livro em espanhol. E eu te mando o livro sobre pedagogia psicoexpressiva, que eu lancei agora, tem 3 meses, e eu falo de toda essa estrutura do modelo dentro da sala de aula, dentro da escola e da sala de aula, só para professores. Então, Zineide, eu comparto isso contigo de maneira totalmente gratuita, porque é o que eu quero que as pessoas leiam, né? Porque senão para que eu escrevo? Faz todo sentido. Tá bom? Gratidão, querida. Obrigada.